Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. E para que esse evento pudesse ocorrer, eu queria agradecer a direção da faculdade, Fernando Gonçalves, Eric Felinto, a coordenação do programa, Denise Oliveira, Marcelo Kishinevics, acertei? Kishinevics, é um nome difícil de falar. E para que o livro pudesse ser possível, eu queria agradecer a EduERJ, o Ítalo Morricone, que tem apostado nos livros do meu grupo de pesquisa. Esse é o terceiro livro que a EduERJ está acreditando, está apostando. Queria agradecer a presença de todos. E do Gumbrich, agradecer muito a presença do Gumbrich, contar um pouquinho, bem brevemente, a história desse livro. Muitas coisas acontecem por acaso, e esse livro também foi um pouco por acaso. Nós estivemos com o Gumbrich em 2012, no Congresso da Intercom. Ele proferiu a palestra de encerramento não me lembro agora, de um dos ciclos da Intercom. Ao final, nós nos apresentamos, eu tinha feito uma pergunta para ele. Primeira coisa, eu fiquei muito surpreso, eu já sabia que o Gumbrich era muito erudito, mas com conhecimento dele em esporte. E isso ficou muito evidente na palestra, sobre vários esportes, vários atletas. Mas quando terminou e a gente foi conversar, ele me fez uma pergunta muito inusitada. Ele me perguntou assim, como está o Joel Santana nessa terceira passagem pelo Flamengo? Uma coisa assim. Eu falei, isso não pode ser verdade, mas ele está me perguntando isso. Entendeu? Um detalhe assim, da passagem de um técnico do Flamengo, ele me perguntou isso. E aí, ao final de tudo, o Fausto, que na época eu acho que era meu mestrando ainda, não era meu doutorando, se aproximou uma semana depois e falou, professor, nós temos, eu já vi que tem vários trabalhos de autores que se utilizam do Gumbrich, principalmente do livro dele, Elogio da Beleza Atlética, para fazer suas reflexões. Que tal a gente organizar um livro, né, reunindo esses artigos? A primeira coisa que a gente fez foi consultar o próprio Gumbrich. E eu fiquei muito feliz pela resposta entusiasmadíssima dele, né? Senti muito honrado, muito feliz, e aí a gente realmente achou que vale a pena a gente tocar o projeto adiante. O resultado está aí, né? É um livro que a gente teve muito prazer, né, de organizar, e é uma homenagem, né, a esse grande pensador, a esse erudito, a esse professor poliglota, que fala muito bem português também, né, e que, para muitos que não sabiam na Intercom, eu também eu sabia pelo livro dele, o Elogio da Beleza Atlética, mas eu não sabia que a erudição dele de esporte era tão vasta, tão grande, tão profunda, né, a ponto de me perguntar o detalhe do Joel Santana. Então, vou passar a palavra para ele, é uma honra, né, e um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande estar aqui com você. Obrigado. Então, eu acho sempre que usar o microfone quando o grupo é pequeno é bom, né, falar para um grupo pequeno, mas vale um símbolo fálico da autoridade acadêmica, né? Desculpe, então, as mulheres, sobretudo, aquele símbolo, mas a culpa não é minha, que eles querem fazer uma gravação. Mas eu acho que vários entre vocês, sobretudo o Eric, sabem quanto gosto realmente voltar ao UERJ, né? Devo dizer que acho que a primeira vez que dei aula na UERJ foi nos anos 80. Então, o UERJ também é um lugar de lembrança. Não sei se muitos entre vocês conhecem, por exemplo, o nome da Dia Sarrida, já morta hoje em dia, mas uma grande erudita aqui de literatura na UERJ. O ex-reitor Ivo Barbieri, o meu amigo o Ítalo Morricone, que não pôde assistir hoje, que foi o meu primeiro aluno brasileiro, porque o primeiro seminário que dei no Rio foi no ano 77, né, muito antes de vocês nascer. Por uma confusão, o Ítalo chegou uma hora antes do seminário. Então, assim, entre uma turma de 26, ele foi o primeiro aluno meu brasileiro, né? Mas hoje também da UERJ, o João César de Castro Rocha, professor hoje na UERJ de literatura comparada, que foi meu doutorando em Stanford. Mas, então, tenho, de um lado, aquela lembrança, aquela história, já com a UERJ, que é uma razão por que gosto. E, para mim, o dia de hoje marca, nesta continuidade, uma descontinuidade positiva, né? Porque agora já parece inacreditável, mas é a primeira vez que o Ronaldo e eu falamos pessoalmente, né? Mas eu acho que a conversa que a gente teve, né, no trânsito do Rio na tarde, desde o meu hotel, a UERJ, foi uma conversa entre amigos, né? Também sobre, claro, imagine qual foi o tema da nossa conversa todo o tempo, né? Inclusive futebol americano, né? Então, agradeço tanto a qualidade, porque li já eletronicamente os artigos, todas as contribuições,
de este livro é a qualidade, o mérito de vocês, né? Do Ronaldo, do Fausto, dos autores. Agradeço muito e também, claro, como todos os professores, sobretudo de ciências humanas, temos um certo narcisismo, né? Agradeço também o honor de ser objeto de um livro, né? Que no Stanford, você, professor de Stanford, tem a obrigação de fazer a doação de 3 exemplares dos seus livros e de um livro que tem o seu nome sobre a capa, mas é muito mais prestigioso, dizia, não, aquele livro não é meu, mas um livro feito no estrangeiro sobre o meu trabalho, né? Vai ser fantástico voltar a Stanford, já é o 2º livro na minha vida, com meu nome sobre na pasta, sem ser o autor daquele livro. Então, quando o Ronaldo me perguntava se eu podia talvez contribuir uma coisa ao lançamento, ao evento de hoje, achava que seria talvez uma reação adequada, específica para aquela oportunidade de fazer uma coisa completamente nova, que nunca tenho feito. Então, o que quero fazer realmente é apresentar a primeira vez, coerentemente, o esboço do meu próximo livro que vou escrever. Neste momento, estou escrevendo um livro sobre Diderot, né? Vocês conhecem aquele filósofo francês do 18, que absolutamente o esporte no sentido moderno não existia. Mas o próximo livro que estou pensando vai ser o meu 2º livro sobre esporte. O primeiro livro era aquele que também saiu no Brasil, Elogio da Beleza Atlética. Mas o próximo livro vai ser sobre aquele tema do drama no esporte, né? Então, o título da palestra de hoje, que é específico do drama no estádio, poderia ser, vamos ver as suas reações, poderia ser o título do meu próximo livro. Mas, eu juro, é a primeira vez, até eu tenho pensado sistematicamente que poderia ser a forma daquele livro. Agora, qual é a motivação do tema? Eu basicamente tenho 2 motivações. Uma motivação é que eu, francamente, esqueci daquela estética do esporte, que é o primeiro livro, Elogio da Beleza Atlética, esqueci aquele tema do drama, né? Daquela participação nervosa, daquele sofrimento com o seu time, né? Por alguma coisa, eu falava tanto da beleza que não falava daqueles momentos psicologicamente precários. A segunda motivação pessoal é uma motivação mais particular, mas eu acho incrivelmente interessante aquela coisa da fidelidade, que tem muitos torcedores, né? Pensem, por exemplo, no Botafogo hoje, joga na segunda, mas certos torcedores fidelíssimos do Botafogo são do Botafogo. É um time assim no futebol alemão, né? O meu time preferido de todos é college football, futebol americano, o Stanford. O Stanford joga normalmente bem, mas tem temporadas piores e melhores. Mas o Dortmund, que é um time conhecido, Borussia Dortmund, né? Amarelo e preto, mas o Dortmund é esses times que se falam mal de elevador, né? O Dortmund, às vezes, como o Botafogo, joga na segunda liga. Logo no ano próximo, capaz de ganhar campeões. Mas, às vezes, tem momentos de crise. O estádio do Dortmund, que é o mais grande da Europa, 80 mil espectadores, é sempre cheio. Quando o Dortmund joga na segunda, também está sempre cheio, é muito difícil conseguir ingressos. Então, como se explica aquela fidelidade que times que perdem, né? Uma segunda pergunta que eu ainda tenho uma boa resposta, mas é um fascínio que tenho, né? E talvez conseguir explicar naquele livro aquele enigma da fidelidade dos torcedores, né? Que é diferente. Aquela fidelidade não existe, por exemplo, nas torcidas de música clássica, música moderna, né? Se um grupo que você gosta na música moderna, música clássica, está fazendo alguns concertos que não são bons, você vai mudar, né? É diferente do time. Você não vai mudar do seu time de ano a ano, é impossível, né? Então, vou falar disto também. Mas, basicamente, a palestra de hoje vai ter 4 partes. A primeira parte é bem breve, é uma pequena explicação de como uso o conceito de drama, né? Um conceito que todo mundo compreende inicialmente, mas qual é o uso específico que eu estou fazendo do drama? A segunda parte de 4 seja talvez a parte decisiva,
eu vou falar do estádio como lugar ontológico, o espaço do estádio como lugar ontológico, e vou falar lá da relação entre estádio e ontologia, difícil de compreender, mas vou tentar explicar. Vou falar, segundamente, dos torcedores, os torcedores juntos com os jogadores como corpo místico. Eu vou explicar porque eu estou chamando corpo místico. Outro nome possível, conceito possível, seria aquele conceito de Deleuze e Guattari do corpo sem órgãos. E acho que todo mundo que está no estádio, inclusive os jogadores, são corpos sem órgãos. Vou falar também lá da condição humana básica do agon, da luta, da contrariedade, e vou falar de contingência. São 4 conceitos que constituem o nível ontológico primário. Na terceira parte eu vou falar, se vocês quiserem, aquele paralelismo não é completamente adequado, do jogo, sobretudo o jogo de times, como ritual. Seria um nível não ontológico, mas cultural, historicamente específico. E lá vou dar uma definição de ritual, vou falar da relação entre ritual e contingência, vou falar da autonomia dos acontecimentos do lazer, né, que existe uma autonomia no sentido de autonomia estética dos jogos, e também vou falar de uma coisa que eu chamo de neutralização dos resultados dos esportes. Neutralização, resultado muito importante quando acaba o jogo, mas depois do jogo, 3 horas depois do resultado, já não é tão importante. Eu vou acabar tentando de resumir umas primeiras hipóteses para o livro, uns primeiros resultados. Né? Vou dar uma primeira resposta sobre a pergunta por que aqueles jogos de times são mais fascinantes hoje que nunca na história. Não quer dizer mais fascinantes no sentido de qualidade, isso é difícil de dizer. Mas as assistências mundiais, tanto na televisão como no estádio, hoje em dia são mais grandes. Eu sei que este é um programa sobre mídia e esporte, mas eu vou falar sobretudo na assistência no estádio. E a assistência no estádio hoje também é mais grande que nunca. Interessantemente, o Ronaldo se vai lembrar, 30 anos atrás, né, a FIFA e as federações nacionais eram muito defensivas contra as mídias, fazendo broadcasting dos eventos. Mas hoje em dia se sabe quanto mais pessoas estão assistindo na televisão, mais pessoas vão estar no estádio, né? Uma coisa paradoxal, basicamente, porque como é tão fácil de assistir na televisão e tão caro, né, e precisa tanto tempo para ir a Maracanã, mas, apesar disso, os estádios internacionalmente estão muito mais cheios hoje. Então, tem uma resposta a isto. Segunda coisa que eu vou refletir seria uma primeira resposta àquela questão da fidelidade enigmática, porque é assim. E o ponto decisivo vai ser de falar lá sobre aqueles 2 níveis. Né? O nível que eu estou chamando tentativamente de ontológico e, do outro lado, aquele nível ritualístico. E qual é a relação entre aqueles 2 níveis? Eu acho que o acesso à pergunta sobre o que é específico do drama no esporte é precisamente a coexistência destes 2 níveis. E, finalmente, vou acabar com uma brevíssima reflexão do problema de fidelidade no futebol brasileiro de hoje. Né? Porque eu falei já com o Ronaldo, sempre que chego a uma cidade futebolística, estou falando com o primeiro motorista, estou perguntando, senhor, qual é o seu time? Eu torço de que time? Hoje é típico da situação brasileira. Falei com um senhor que era do Botafogo, como você, né? Parece que é do Botafogo. E ele me dizia que já sabia o Botafogo jogar na segunda, mas, ao contrário do torcedor clássico, ele me dizia eu não tenho interesse no futebol, eu nem sei contra quem jogou o Botafogo o fim de semana passado e como jogou. E, infelizmente, acho que é uma situação típica no futebol brasileiro hoje, né? que até torcedores de times que antigamente tinham que ainda têm muito sucesso, mas aquela paixão direita não existe. Então, vai ser a última reflexão, mas uma reflexão onde eu participo na sua pena com essa situação do futebol brasileiro. Não só uma crise
de qualidade dos jogadores da seleção, né? Acho que também uma crise da participação dos espectadores no Brasil. Este momento uma palestra onde se deveria anunciar, eu vou precisar ainda 40 minutos, 50 minutos, não sei. Basicamente, se vocês continuam me olhando com aquelas caras semi-interessadas, mas ainda não muito interessadas, eu calculo que vão ser 40 minutos ainda. Mas se vocês se vão apaixonando, mostrando muito interesse, eu vou ser mais loquaz, eu vou falar talvez 60 minutos. Se tudo vai estar ainda mais frio, mais distante, talvez 30 minutos. Seja o que seja, a responsabilidade é completamente de vocês. E também quero sublinhar duas coisas. Isto é realmente, né, não uma retórica para ganhar simpatia, é a primeira vez que estou apresentando um primeiro esboço. Quer dizer, há muitas coisas que eu estou incerto, né? Não tenho muita certeza das hipóteses e, sobretudo, é preciso discussão, é preciso, se for possível, uma discussão forte, né? Não deve ser brandos demais com professor estrangeiro, né? Podem falar agressivamente, não, isto não funciona. Isto eu agradeceria, isto é bem importante neste momento para mim. Bom, começo agora realmente a entrar na matéria com uma pequeníssima reflexão sobre o conceito de drama. Quando eu uso drama no título desta palestra, por exemplo, estou usando a palavra sobretudo no sentido do grego antigo agon. Agon no sentido de impulso de luta, impulso de domínio, né? Isto é agon. Quer dizer que eu acho que basicamente a coisa primária sempre é a vontade de dominar, a vontade de ganhar, a vontade de lugar. Quando eu diria que a coisa muito mais apreciada, sobretudo com um país com governo petista, que é a igualdade, é a coisa mais linda, sem dúvida, mas a igualdade é sempre o resultado de um esforço cultural, né? Igualdade é sempre precária. Quando eu acho que aquela vontade, aquele desejo de domínio, aquele desejo de luta é primária. É mais negativa eticamente, mas quer dizer, eu acho que não é verdade que um pulso primário seja de igualdade, infelizmente. E isto, filosoficamente, ontologicamente falando, é especificamente humano, né? Eu acho que entre animais não existe aquele espírito de luta. Podemos dizer que quando há uma luta é sobretudo, muitas vezes, de jogo. Existem certas situações onde há uma luta, mas a ideia de igualdade não existe, né? A ideia de igualdade não existe. Então, só existe uma hierarquia que se vai mantendo. Então, eu associo este impulso inevitável de luta, de domínio, com o nível antropológico ou ontológico. Quando eu estou falando, usando o conceito antropológico, eu estou usando não no sentido norte-americano ou brasileiro, quer dizer, de descrever diferenças de diferentes culturas. Não? Lévi-Strauss era antropólogo nesse sentido, fazendo pesquisa do que era específico da sociedade na Amazônia. Quando eu falo antropológico, que são condições de existência humana meta-históricas e transculturais. Quer dizer, então, se falo que agon, impulso à luta, impulso ao domínio antropológico, então quer dizer que não existe existência humana, não existe cultura humana que não tem como um impulso básico este agon. Mas por que então não estou dizendo agon? Porque eu estou dizendo drama, porque eu acho que qualquer coisa que está pertencendo àquele nível elementar e básico não é diretamente acessível. Quando a gente está pensando, quando a gente está falando, quando a gente está escrevendo, daquele impulso de luta e de domínio, de defesa, então a gente sempre precisa de uma narração. Então, quando você fala drama, fala tanto do impulso básico do agon, mas sempre fala de isto já representado numa narração. Quer dizer que aquele primeiro nível básico só é acessível, não tem que ser uma narração escrita nem contada, mas até na sua cabeça sempre vai pensando numa sequência potencialmente
narrativa. Mas, basicamente, quero sublinhar a razão, o que estou pensando, sobretudo, quando estou pensando drama no estádio, são as discussões específicas sobre as quais o Agon se articula na situação do estádio. Né? Este é o tema básico. E que é o específico disto, porque o Agon se articula em muitos outros contextos, que não tem que ser necessariamente um estádio, não tem que ser necessariamente atlético. Né? Política também conta com Agon, mas uma fenomenologia completamente diferente. Bom, mais importante, talvez, para mim, se há uma coisa inovadora neste pensamento, o segundo nível seria precisamente aquele nível, entre aspas, para os brasileiros, antropológico ou ontológico. E lá tenho 4 ideias que quero brevemente descrever. A primeira ideia, talvez a mais importante para mim, seria uma relação entre ontologia e o estádio. O que acho interessante, não acontece tanto no Brasil, mas uma tendência europeia e norte-americana, é que nos últimos 3, 4 décadas existe uma tendência dos estádios novos de voltar ao centro da cidade. Nos anos 50, 60, 70, a tendência era os estádios eram suburbanos. Mas hoje em dia os centros, né, de beisebol, por exemplo, São Francisco é no centro da cidade. O novo estádio do futebol americano do San Francisco 49ers é no centro da cidade. O estádio do Bayern Munique, muito lindo, né, é fora de Munique, mas o que vai ser um centro de Munique no futuro. Então, talvez não vai acontecer, mas a ideia de ter o estádio lá é que isto vai ser um centro. Então, a ideia é basicamente dupla. A ideia é que o estádio é um lugar rodeado da vida cotidiana e o estádio deve estar lá economicamente idiota, onde a imobiliária é muito cara. Quer dizer que a imobiliária para o estádio de beisebol dos San Francisco Giants, que são os campeões atuais no beisebol, economicamente uma coisa completamente incompreensível. Sobretudo porque os estádios de futebol, né, basicamente falando, pertencem à fenomenologia do estádio, ficam vazios durante 2 semanas. Né? Economicamente ainda mais incompreensível. Ficam vazios durante 2 semanas para logo ter, rodeados da vida ativa de todo mundo, para logo ter durante 3, 4 horas ser o centro de intensidade. Compreendem? Aquele contraste, né? Aquele contraste eu acho muito interessante, muito difícil de explicar. Neste sentido, no sentido original e etimológico do conceito latim de sacer, são lugares sagrados, não sagrados no sentido religioso. Sacer, originalmente, quer dizer isento. Quer dizer, é um lugar no centro da atividade que normalmente não é vazio. Né? Importante, porque os grandes estados não são os lugares dos treinamentos dos times. Né? Por exemplo, eu não gosto nada do Bayern, mas como o Bayern tem tanto dinheiro, o estádio é tão lindo, eles nunca fazem treinamento na Allianz Arena. Né? O treinamento é o polo oposto no sul de Munique. Né? O meu time na Liga Alemã, o Dortmund, nunca faz treinamento, mas um time que tem o dinheiro nunca treina no estádio. Eu posso dizer que isto por razões ecológicas, tudo isso, mas é importante que, basicamente, o estádio é um lugar sagrado, um lugar vazio. Compreende? Compreende? Não, não tenho explicação, estou descrevendo isto. O que acho, então, mais interessante é que este contraste, no dia do jogo, se vai repetindo sobre vários níveis. Né? Você entra no estádio, o campo é vazio. E, de repente, entram os 2 times para fazer esquentamento, né? para se, como se fala, to warm up. Né? Então, está saindo outra vez. Aquecimento. Eu sabia que era aquecimento global, não sabia que era também aquecimento para atletas. Né? Então, para aquecimento. Então, está saindo outra vez e logo entram já como times. Né? Durante o intervalo, mesma coisa. Depois do jogo, mesma coisa. Sempre aquele contraste. E há pouco disto no futebol, né? Nos times como American Football, de basquete, hockey sobre gelo, American Football, hockey sobre gelo são meus jogos preferidos,
onde tem timeouts. Então, você tem aquele contraste durante um jogo 50 vezes, não estou exagerando, sempre isto, sempre é vazio completamente, e logo um American Football, né? Os jogos são de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, mas o tempo absoluto de jogo são 60 minutos, que é 3 horas vazio, porque ninguém está no campo, não está permitido estar no campo, né? Então, aquele contraste é interessante. A minha hipótese seria, por que tantas vezes aquele contraste? Né? Por que tanta inversão numa imobiliária que não se usa, basicamente? Não seria muito mais lógico usar aquele espaço caro, vazio? Eu vou, sobretudo, sublinhar, não estou dizendo que o estádio é uma representação disto, mas eu estou fazendo uma associação disto e aquela pergunta, aquele problema filosófico, que muitos filósofos grandes, entre eles o Heidegger, têm dito que é o problema original mais elementar da filosofia, não só da filosofia ocidental. E a segunda questão, como é que exista alguma coisa e não nada? Sabe aquela pergunta? Que poderia ser que não existir nada, nem nós, não estou falando sobre os humanos, não estou falando sobre os humanos, que poderia ser que não existia nada, mas existe alguma coisa, né? E nós fazemos parte de alguma coisa. Então, quero sublinhar, eu acho que o estádio, o drama no estádio não está representando isso, não é representação. Ninguém que vai ao estádio está pensando ideias filosóficas, né? Graças a Deus. Até eu não tenho ideias filosóficas, mas eu acho que a gente faz parte daquela situação. A gente incorpora aquela pergunta. E incorporando aquele drama básico, não drama, não deveria dizer drama, mas aquela situação básica, existe alguma coisa, eu faço parte daquela coisa, e não nada, dá uma intensidade particular ao estar no estádio. E também ao assistir na televisão. Mas eu acho que é uma coisa muito mais branda, né? Eu não posso pensar, assistir na televisão sem o desejo de estar lá. E quanto mais esqueço que estou vendo na televisão, melhor para mim. A gente pode ser uma coisa geracional, né? Eu já tenho 67 anos, mas basicamente para mim sempre existe o desejo de estar lá. Eu tenho season tickets para hockey sobre gelo, que são muitos jogos. Para American Football, tenho um paquete de jogos para basquete, né? Golden State Warriors, que são campeões também. Eu vou muito. É muito difícil para mim ter uma semana sem assistir direito a um jogo. Bom, compreende mais ou menos aquela associação. E compreende também que não se trata de representação. Uma maneira melhor, não tem uma coisa boa para descrever, seria que o estádio convida e permite você ser parte disto, ser parte de aquele problema básico filosófico, né? Daquela preocupação filosófica. Mas não filosoficamente, você faz parte disto, você incorpora isto.